Até mesmo Warren Buffett não é a favor de você comprar imóveis como um investimento. Ele trouxe alguns argumentos contundentes sobre isso na última reunião anual da Berkshire Hathaway em 2025. O mercado ficou claro, não compre imóveis. Isso foi pelo menos o que muita gente reproduziu aí na internet. Apesar de já ter defendido esse tipo de investimento no passado, de ter dito que compraria milhares deles se pudesse, nesse momento, em 2025, Buffett enxerga mais oportunidades no mercado de ações. E as perguntas ficam no ar são: o que levou Buffett a mudar de ideia? Quais são os motivos para ele falar para as pessoas não investirem em imóveis? E o que realmente traz mais retorno para os investidores no longo prazo? O meu sócio, Felipe Almeida, vai tentar te ajudar a responder essas perguntas nos próximos minutos, então presta muita atenção no que ele vai falar, já deixa o dedo no like e bora! Vamos lá, e a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é por que o Buffett era tão a favor de investir em imóveis. Afinal de contas, nas palavras dele mesmo, na matéria que a gente trouxe aqui no começo do vídeo, é que esse é um tipo de investimento muito atrativo, principalmente quando se fala de single family homes, basicamente apartamentos individuais para pessoas físicas. E ele foi mais além ainda. Sob algumas boas condições de investimentos, esse tipo de ativo aqui poderia ser ainda melhor do que investir em ações. Ora, se o maior investidor vivo da nossa geração está dizendo isso, ele certamente tem alguma justificativa por trás. Vamos investigar aqui o que é que fez o Warren Buffett confiar tanto lá em 2012, lá atrás, no investimento no mercado imobiliário. Aqui a gente encontra algumas razões. A primeira delas é que dá para investir com um dinheiro que não é seu no mercado de imóveis. Inclusive é o que ele também fala nessa mesma frase aqui, ó. Ora, se você segurar o investimento em imóveis por um tempo longo o suficiente, isso pode ser melhor do que o mercado de ações. O conselho dele é que os investidores peguem uma dívida ali de 30 anos e refinanciem isso ao longo do tempo. Ou seja, a possibilidade de você se alavancar no mercado imobiliário, pegar somente uma parte do dinheiro que é seu e outra parcela grande do dinheiro que não é seu, é o que faz sentido aqui na vista do Warren Buffett. E também tem outros especialistas que endossam esse ponto de vista. É o caso do Ben Carson, analista CFA, que comenta isso nesse artigo aqui, ó. O investimento em imóveis é um dos mais únicos por ter várias possibilidades de acesso diferentes do que outros ativos. E basicamente aqui as pessoas estão defendendo o investimento através de uma dívida. E aí vamos entender juntos por que isso aqui é relevante. Ora, toda vez que você vai comprar alguma coisa, a gente fala aqui de carros e imóveis principalmente, você tem basicamente duas opções. Ou você pega um dinheiro que você juntou ao longo do tempo e paga isso à vista, ou você faz como a gigantesca maioria das pessoas que, tendo o dinheiro na conta ou não, preferem fazer isso através de um financiamento, de um consórcio. Você está pegando um dinheiro que não é seu para fazer isso. No contexto que a gente está falando aqui de investimento em imóveis, isso é ainda mais endossado. E aí aqui a gente já percebe uma diferença muito grande quando a gente compara com o próprio mercado financeiro tradicional, onde o endividamento para investir em ações, investir em renda fixa, não é absolutamente aconselhado por nenhum profissional sério. Mas no caso dos imóveis, isso não é verdade. Inclusive, boa parte dos bancos tem grandes linhas de crédito com boas taxas de juros somente para direcionar para o investimento imobiliário. Vamos fazer conta aqui para ficar ainda mais fácil. Imagina agora que você encontrou uma ótima oportunidade de um apartamento que custa 500 mil reais hoje. Esse é o valor de mercado atual. E aí vamos imaginar um investidor que até tinha esses 500 mil reais guardados ali na conta. Ele poderia ter comprado à vista se ele quisesse, mas ele preferiu seguir uma linha de um financiamento imobiliário, onde ele vai dar uma entrada para esse apartamento de 20% do valor. Ou seja, ele vai pegar 100 mil reais, é isso que ele vai dar. Outros 400 mil vão continuar ali na renda fixa que ele tiver, rendendo juro todos os meses. E aí, beleza, vamos imaginar que esse cara aqui seguiu o conselho do Warren Buffett, ele financiou para 30 anos isso aqui, com uma taxa de juros de 1% ao mês. Isso por si só já vai dar uma parcela mensal ali de uns 3.500 para esse cara. E aí, beleza, esse investidor desembolsou 100 mil reais, agora ele tem uma dívida de mais ou menos 400 mil reais, uma parcela para pagar todos os meses e tem um ativo que vale 500 mil. Vamos imaginar agora que depois de 3 anos que esse investidor comprou esse imóvel, ele se valorizou em 50%. Um apartamento que valia 500 mil, hoje ele vale 750 mil reais. Ah, Felipe, isso aqui é muita coisa, isso aqui é pouca coisa. Isso aqui é somente um exemplo para a gente entender por que a alavancagem pode fazer sentido aqui. Beleza, o valor do imóvel, que é o ativo que ele tem, subiu 50%. Só que esse investidor, durante esses 3 primeiros anos, colocou do bolso dele 100 mil reais, mais o pagamento de juros e das parcelas que ele foi colocando ao longo dos meses. No final do dia, quando a gente vai fazer a conta, considerando a matemática financeira, a rentabilidade desse investidor
foi de 137%, mais do que o dobro, quase o triplo da rentabilidade que o imóvel teve no mesmo período. Esse aqui é um tipo de estratégia muito conhecida, quando você acerta o ponto de valorização dos imóveis e aproveita uma alavancagem com juros aceitável, você acaba ganhando uma rentabilidade muito mais alta do que o próprio imóvel teve. Beleza, esse aqui é um fator que chamou a atenção do Warren Buffett. Vamos para o segundo fator. As crises no mercado imobiliário, elas são menos frequentes. E para a gente ter um panorama melhor disso, vamos olhar para o mercado americano, que tem um histórico mais confiável e mais longo de dados sobre o mercado de imóveis. Lá nos Estados Unidos foram apenas 3 grandes crises quando a gente pega de 1920 até aqui. Teve a primeira de 1929, onde o mercado imobiliário chegou a cair 67%. Quem tinha dinheiro investido nesse mercado demorou até 3 décadas para voltar somente ao seu valor inicial. Ou seja, foi uma crise realmente relevante, mas o mercado financeiro também sofreu na mesma época. A outra crise foi no ano de 1990. Naquela época, o mercado passou por uma expansão populacional e inclusive inflacionária, fazendo com que os preços dos imóveis inflassem demais e a partir de julho de 1990 vissem uma queda de cerca de 5% no valor dos imóveis, e quem tinha dinheiro investido nesses ativos aqui, na média, viu mais ou menos o seu dinheiro ficar no 0 a 0 por uns 3 anos. E aí depois de 1990, o que a gente viu foi a crise muito mais forte do período de 2008. Essa sim, onde o mercado chegou a cair muito mais. Aqui a gente está falando de mais de 30% de queda. E levou um bom período de tempo para a recuperação acontecer. O pico do mercado imobiliário aconteceu ali em julho de 2006 e ele só veio voltar para os mesmos patamares praticamente 10 anos depois, em 2016. Esse gráfico mostra um pouco da diferença dessas duas últimas crises que afetaram bastante o mercado imobiliário. Beleza, então aqui a gente falou de 3 grandes crises que o gráfico realmente mostra alguma diferença. Enquanto isso, o mercado financeiro, o mercado de ações, por exemplo, ele apresentou muito mais pontos de crise que fez com que os preços caíssem drasticamente num período curto. Aqui nessa tela eu estou te mostrando somente algumas delas. Então sim, isso é um fator que chama a atenção do Warren Buffett quando se fala do histórico de investimentos em imóveis, porque isso é o que a gente chama de consistência de resultados. Se a gente for olhar em termos de retorno, as últimas décadas, desde 1930, quando a gente olha para o mercado imobiliário, praticamente todas as décadas tiveram uma rentabilidade média ao ano positiva, demonstrando ali que mesmo com alguma certa dificuldade em algum período, a rentabilidade dos investidores foi positiva. Beleza, então menos crises pontuais chamou a atenção do Warren Buffett. Tem mais um fator. Esse mercado aqui também apresenta oportunidades pontuais, já que ele às vezes cai de forma muito forte, e isso normalmente acontece em um momento onde a macroeconomia está um pouco mais fraca também. Você costuma encontrar possibilidades onde os preços dos ativos imobiliários estão muito baixos e as taxas de juros tendem a ficar baixas também. Isso é verdade principalmente lá nos Estados Unidos, onde o Banco Central começa a tentar estimular a volta da economia com queda na taxa de juros. Foi exatamente o que aconteceu ali em 2012 que fez com que o estímulo do Warren Buffett era dizer que quem pegasse uma dívida muito longa ali, aos juros muito baixos da época, iria aproveitar. Isso aqui segue muito na linha do que o Warren Buffett já defende na filosofia de investimentos dele desde o começo da sua carreira, investindo em ações. Comprar um ativo justo por um ótimo preço, graças a um momento pontual do mercado. E aí, quando a gente soma todos esses fatores positivos em relação ao mercado imobiliário, a gente percebe que tem vários momentos em que o mercado de ações está caindo pra caramba e o mercado mais consistente imobiliário não tá. É o caso do que aconteceu ali na bolha dos .com, nos anos 2000 até 2002. Onde o S&P 500, o índice com as 500 principais empresas lá dos Estados Unidos, chegou a cair 41%. A Nasdaq, bolsa de tecnologia americana, chegou a cair 72%. Sendo que, nesse mesmo período ali, os imóveis subiram mais de 60% em 5 anos. Essa é aquela dita hora, né? Que você tá ali com seus amigos investidores. Quem tem imóvel tá rindo da sua cara, dizendo que, olha só, tô bem aqui com a minha valorização dos imóveis, o que é que tá acontecendo com as tuas ações? E quem tem participações em empresas, como era o caso ali, tá sofrendo muito mais com o momento macroeconômico. É difícil sentar todo mundo na mesma mesa, conversar sem ter alguma emoção ali que te dê vontade de vender ações ou comprar imóveis ao mesmo tempo. Se a gente olha para um caso mais recente, como foi o ano de 2020, onde a maioria dos mercados mundiais caíram pra caramba, o mercado imobiliário, na verdade, estava subindo. Praticamente nem sentiu o que aconteceu ali, enquanto as grandes bolsas estavam tendo aqueles picos de queda que a gente já conhece de 2020. Aqui no Brasil, como é mais recente, a gente consegue ter acesso a esses dados também. Segundo o levantamento do FIPZAP residencial, o comportamento de valorização dos imóveis a partir de 2020 foi muito similar ao americano. Quando a gente vê a partir de julho de 20, a média do índice FIPZAP nacional trazendo valorização dos imóveis ano após ano. E aí, se a gente olha dessa forma, isso realmente tem seu lado bom. O mercado imobiliário ele tende a ter picos de queda muito mais raros
do que o mercado financeiro. Agora, se você para pensar, os momentos de oportunidade de comprar barato, eles também são bem mais brandos ao longo do tempo, são mais raros de acontecer. E o engraçado disso tudo aqui é que mesmo Warren Buffett falando tudo isso, sendo a favor de algumas estratégias de investimentos em imóveis, o fato é que ele não colocou um capital tão relevante dele nesse ativo. A mesma matéria que ele traz essas afirmações sobre o mercado imobiliário, ele segue ali falando sobre quais são as ações que ele estava comprando naquele momento, como a Wells Fargo, como a IBM, que ele falava também naquela época, e inclusive um aporte em mercado europeu. Então o que fica claro é que ele foi a favor desse ativo por um contexto muito pontual do momento. Ah, Felipe, mas ele não investe nada em imóveis? Investe sim, eu encontrei aqui através desse blog, não demonstra uma fonte muito clara de onde ele tirou os dados, blog do James Brigley, demonstrando ali que a carteira de imóveis do Warren Buffett tem uma parcela em residencial, somando ali mais ou menos 28 milhões, e mais algumas parcelas de imóveis comerciais, com mais 300 milhões nesses aqui e 350 milhões nesses outros que estão na tela para vocês. Ou seja, no somatório, se essa informação estiver correta, o Warren Buffett teria cerca de 800 milhões de dólares em imóveis. Ora, uma quantia gigantesca, quase $1 bi a gente está falando aqui. Só que quando a gente compara isso com o atual patrimônio do Warren Buffett de quase 158 bilhões de dólares, a gente está falando de 0,5% do seu portfólio destinado para esse ativo aqui. Ou seja, é fato que a ênfase dos aportes do Warren Buffett não estão nessa classe de ativo. Ainda mais agora, em 2025, quando ele veio com afirmações que vão na contramão do que a gente vem falando até agora. E aí fica a pergunta, o que é que fez o Warren Buffett mudar de ideia? O que é que ele está enxergando agora que tira os créditos no mercado imobiliário? Bom, ele também tem algumas razões para isso. A primeira delas é que a liquidez dos imóveis ela é muito inferior. E isso é verdade, como o Buffett acaba falando muito de imóveis residenciais, onde famílias estão morando ali dentro daqueles imóveis, ele comenta sobre o envolvimento emocional que essas famílias têm ali. E todas as vezes que você vai tomar uma decisão de comprar aquele imóvel, o principal fator nunca é somente o preço. Depois de fazer o contrato de compra e venda, você sempre tem alguma coisa a mais para resolver, alguma surpresa nessa negociação. Isso acontece muito no Brasil com os casos de leilões de imóveis que já têm uma residência ocupada. É óbvio que existem milhões de formas de você fazer isso, como o caso da emissão na posse, mas o fato é que a gente está falando de outros estresses, outras dores de cabeça que não somente o pagamento do preço daquele imóvel. E o Buffett comenta isso aqui na reunião anual dele. You're dealing with a single owner. To them it's an enormous decision. When you walk down to the New York Stock Exchange, you can do billions of dollars worth of business totally anonymous, and you can do it in 5 minutes. And the trades are complete when they're complete. In real estate, when you make a deal, then people start negotiating more things, and it's a whole different game. As negociações sempre guardam surpresas não faladas na hora de acordar o preço. Segundo fator que o Warren Buffett traz aqui é sobre a complexidade do investimento em imóveis, ou seja, isso traz muito mais dificuldade de você realmente fazer dinheiro com o mercado imobiliário. Ele comenta isso aqui em outro trecho. So much harder than stocks in terms of negotiation of deals, time spent. There's so much more opportunity in security market than in real estate. E o terceiro e principal fator que o Warren Buffett também traz agora é sobre o baixo retorno para um investimento padrão. E para a gente entender qual foi essa rentabilidade imobiliária ao longo dos anos, também vamos olhar para o mercado americano, que tem um histórico mais maduro e confiável. A gente encontra alguns resultados aqui nesse artigo do blog do Ben Carson, mostrando que de 1928 até 2023 a gente vê essas rentabilidades de vários ativos do mercado, onde os imóveis elencam aqui uma alta de mais ou menos 4% ao ano, enquanto que a inflação nesse mesmo período foi de cerca de 3%. A gente está falando de um ganho real ao ano aqui de mais ou menos 1,2%. Isso foi o que realmente valorizou o patrimônio dos investidores em imóveis nesse período. O economista Robert Shiller chegou a desenvolver um estudo muito parecido com isso. Qual seria a valorização dos imóveis já descontada a inflação num período recente? Puxando o histórico de 1988 até agora, em vários momentos aqui nos anos 90, por exemplo, a rentabilidade real descontada da inflação foi negativa. E aí a gente viu um boom antes dos anos de 2008, onde a rentabilidade realmente foi bem acima da inflação, para ver isso cair novamente e voltar com a linha de valorização até 2018. Ou seja, na média, o que sobra acima da inflação é uma rentabilidade muito baixa. E por mais que o retorno também exista, como a gente viu que a consistência dos resultados ela é um fator positivo, o fato é que os investidores começam a perceber ao longo do tempo que existe um custo de oportunidade, onde você poderia estar tendo uma rentabilidade muito mais alta em alguma outra ferramenta do mercado. Como é o caso das próprias ações, que demonstraram uma rentabilidade média muito mais alta, e a própria renda fixa americana,
que também bateu os imóveis. Mas um ponto que o Warren Buffett traz é que as ações são mais fáceis e diretas de se investir. Ele traz isso nesse trecho aqui. Large amounts of real estate have changed hands at bargain prices, but usually stocks were cheaper, but they were a lot easier to do. So there's so much more opportunity that presents itself in the security market than in real estate. E o security market, que ele fala aqui, é o nosso equivalente de mercado de títulos financeiros. E aí, vendo tudo isso, a gente começa a tirar algumas conclusões. Será que investir em imóveis não vale a pena, então? Como é que você pode aproveitar as grandes oportunidades do mercado de ações, então? É isso que eu quero te mostrar com base em fundamentos do mercado financeiro que já funcionam há décadas. É o que a gente está fazendo aqui. Inclusive, se você investe em imóveis e quer saber como é que o mercado financeiro pode ser mais vantajoso para você, com menos estresse, com menos dor de cabeça, ou se você investe em imóveis e quer conhecer uma forma de diversificar bem os seus investimentos, e mais ainda, se você já investe no mercado financeiro, mas quer a nossa ajuda diretamente do Clube do Valor para você investir ainda melhor, aí eu preciso te convidar para uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço de 1 hora, onde um dos nossos consultores treinados vai olhar para a forma que você investe hoje e, com base nos fundamentos já testados do mercado financeiro, encontrar quais são as formas de você investir ainda melhor, visando aumentar o teu retorno, sem precisar correr riscos desnecessários. Inclusive, foi exatamente essa filosofia de investimentos que a gente usa que nos fez chegar a ser a maior consultoria de investimento do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo, com mais de 4 bilhões de reais sobre consultoria e gestão. Para você participar da nossa sessão de consultoria gratuita, é só fazer a leitura desse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. É totalmente gratuito, então no mínimo você tem uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Beleza, dito tudo isso, o que é que isso significa? Qual é o melhor investimento para você? O que é mais rentável? E aqui a gente tem uma resposta muito clara. O melhor investimento, o mais rentável que você vai fazer é aquele que você domina. Inclusive, esse também é um ensinamento do Warren Buffett, no que ele chama de círculo de competência. No documentário feito sobre a vida do Warren Buffett, que inclusive está disponível no YouTube, ele traz esse conceito fazendo uma analogia com um jogador de beisebol. Onde essa imagem que está na tela para vocês demonstra que onde os círculos desse gráfico, quão mais próximos do laranja e do vermelho, são aqueles arremessos de bola no beisebol, onde o arremessador tem maior chance de pontuar com aquele arremesso ali. E quanto mais próximo do cinza, ou do azul, ou do verde, menor é a chance de pontuação naquele arremesso. A reflexão que o Warren Buffett faz sobre isso aqui é que se você sabe exatamente onde você deve jogar aquela bola repetidas vezes para ter mais sucesso, por qual razão você simplesmente iria arremessar a tua bola em outro lugar que não aquele? E assim o Warren Buffett define o seu próprio círculo de competência, onde ele sabe que ele é muito melhor investindo em ações. Por que então que ele iria arremessar uma bola em um outro tipo de ativo que ele não tem uma competência suficiente? É claro que ele focou no que ele sabe fazer ao longo do tempo. Inclusive, eu tive a oportunidade de encontrar isso na minha vida pessoal também. Para quem nunca me ouviu falar isso aqui, eu sou formado em engenharia civil. E depois de me formar, eu trabalhei um bom tempo com construção, fazendo projetos para obras de médio porte. E naquela atuação profissional, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente que empreende no setor imobiliário. E aí eu entendi que tem dois tipos de investidores em imóveis. Um é aquele cara que realmente entende do mercado imobiliário e ganha muito dinheiro com imóveis. Normalmente esse cara vai estar na compra e na venda. Ele compra muito bem e sabe vender ainda melhor esses imóveis. E tem aquele outro investidor que acha que entende de imóveis e acha que ganha dinheiro. Na média, esse cara vai comprar um ativo a valor de mercado para colocar para alugar, que a rentabilidade é muito baixa, principalmente quando você considera os custos. Ou esse é o tipo de cara que faz a conta errada. Ele percebe que ganhou 200% de valorização em um investimento de 40 anos de imóvel que ele fez. Que normalmente são rentabilidades que ficam bem, mas bem abaixo da inflação. Então o caminho para encontrar a maior rentabilidade, de fato, é se manter no mercado que você conhece, entende e sabe o que está fazendo. E aí entra o segundo ponto. Em geral, as oportunidades do mercado financeiro, elas são mais frequentes. Mas isso não significa por si só que elas são mais fáceis de serem aproveitadas. Porque se assim fosse, tava todo mundo ganhando muito dinheiro com ações. E não é isso que acontece. Esse estudo aqui do JP Morgan mostra que a média da rentabilidade dos investidores pessoas físicas comuns fica também abaixo da inflação, em menos de 2% ao ano. Outros estudos da FGV demonstraram que o retorno médio do investidor na bolsa fica abaixo do desempenho do Ibovespa. Os próprios fundos de ações, que reúnem os melhores gestores e profissionais de investimentos em ações do Brasil, tem somente 1% de resultado consistente e positivo no longo prazo. E aí fica a pergunta final do vídeo. Como então, Felipe, aproveitar as oportunidades do mercado financeiro, já que o Warren Buffett disse que tem, para ganhar ainda mais dinheiro com isso? E aqui só tem uma resposta possível. Seja anticíclico. Sabe aquele momento em que tá tudo subindo em algum mercado e a oportunidade parece gigantesca, como foi o mercado de imóveis por vários períodos? Ora, se aquele mercado já tá há muito tempo subindo, muito provavelmente essa não é a hora de você entrar nele. Ser anticíclico passa por você negar boas
oportunidades na hora certa. Como é que você pode fazer isso de forma clara nos teus investimentos? Sempre se forçar, então, a comprar ativos enquanto eles estão na baixa. É aqui que entra o que a gente chama de sistema de alocação estratégica no Clube do Valor, onde a primeira coisa que você precisa fazer é definir uma alocação de carteira muito clara para você. Imagina aqui que você definiu que precisa ter 25% da sua carteira em ações do Brasil. Ora, no momento em que as ações caírem e estejam mais baratas na média do mercado, o que a sua estratégia vai mandar você fazer é que você seja anticíclico, que você compre quando está todo mundo vendendo. Você aproveite os preços e a oportunidade do mercado para melhorar as rentabilidades da tua carteira. Então, caiu de 25% para 20%, ora, você já sabe claramente que você precisa comprar ações. Agora, o mercado acionário está subindo pra caramba, você já sabe que naquele momento você não vai querer comprar. Foi justamente essa postura que permitiu resultados muito acima da média em estratégias como essa, batendo o Ibovespa por mais de 3 vezes a valorização nos últimos 20 anos. Inclusive, baseado nesses fundamentos aqui, se você quiser saber quais são as 3 mudanças que você precisa fazer na tua carteira de investimento para chegar até a dobrar o teu potencial de retorno no longo prazo, tudo isso sem precisar correr riscos desnecessários, aí eu preciso te convidar para participar de uma aula gratuita que o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai te dar já na próxima terça-feira, às 19 horas. Para você se inscrever é completamente gratuito, é só clicar no segundo link aqui da descrição do vídeo. Dito tudo isso, me conta o que é que você achou desse vídeo. Esse vídeo fez sentido? Agregou valor para a tua vida? Eu quero ouvir o que vocês estão pensando aqui nos comentários. Agora, se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos, mesmo que você esteja começando do zero, aí eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.